sejam bem-vindos a mais um episódio de Mãe para Mãe. E hoje a nossa convidada, ela é pediatra e o nosso tema hoje eu quis trazer para ela contar o que é pediatra sendo mãe. Seja bem-vinda, Caroline. Oi, Fran, obrigada. E aí, já me conta, quem que é a Carolina? Então, eu sou médica pediatra, tem um ano que eu terminei a pediatria e tem um ano que eu vim aqui para Lucas, do Rio Verde. Eu sou de Goiás, né, sou goiana, e eu vim aqui com meu marido porque ele foi transferido. E aí eu embarquei nessa aventura aí com ele aqui nessa cidade nova, num estado novo, tudo novo para mim. E o que você tá achando da sua profissão aqui nesse estado? É muito bom, né? É uma cidade muito boa. Mato Grosso é um estado que está crescendo muito, então eu vejo que tem muitas áreas que a gente pode entrar, né? Que a gente pode inovar, muitas coisas novas para trazer, porque eu vim de Brasília. Então, assim, a gente tem uma visão bem diferente da pediatria. Então, eu acho legal aqui começar a trazer, né, esse novo modo de pensar, de consulta, né? Enfim, eu tô gostando bastante. Ai, que bom. Bom. Já de começo, eu quero perguntar para você, porque é diferente a prática, né, da teórica. Para você, o que foi, a hora que você descobriu que estava gestante, como foi a sua reação de pediatra? Então, a minha gestação foi uma gestação programada, né, planejada. Então, assim, eu terminei a minha residência de pediatria e eu falei, pronto, agora eu quero ser mãe. Tá na hora. Tá na hora. E pra mim nada mais fazia sentido se eu não conseguisse conquistar esse objetivo de ser mãe. Então, foi tudo muito programado. Eu sei o dia que eu engravidei. Agora eu esqueci, mas eu tenho anotado no meu celular o dia da concepção, eu bem dizer, porque foi tudo programado. Eu sou bem, assim, gosto de planejar as coisas, né? Então, assim, quando eu descobri que eu tava grávida, foi um dos melhores dias da minha vida. Eu me senti flutuando. Assim, nada me abalava. E aí, acho que como qualquer médico, não só pediatra, a gente, assim que descobre a gravidez, vem algumas preocupações, né? Por exemplo, tenho que começar a tomar minhas vitaminas. Não só o médico, mas as mães em geral, né? E, assim, a maior preocupação no início era com as ultrassom. Para saber se estava tudo bem, se o bebê, como que estava a translucência no cálculo, para a gente ver se o bebê vai ter síndrome de Down ou não. Então, assim, acho que o maior momento de ansiedade era, né, nas ultrassons, para ver se estava tudo bem ou não, porque mais ou menos a gente sabe o que pode aparecer. Então, assim, durante a gestação, acho que eu fui uma mãe bem normal, sabe? Assim, como qualquer uma outra. Tinha as minhas preocupações, as minhas inseguranças, né? Mas a minha gravidez, em geral, foi muito boa. Eu trabalhei... Bem tranquila. Trabalhei até o dia que eu ganhei o Samuel. Eu trabalhei de manhã, ganhei ele à noite. Então, eu trabalhei a minha gestação inteira. E foi, graças a Deus, tudo bem com relação a essa parte, sabe? E ele tá com quanto tempo hoje? Hoje ele tá com 8 meses, quase completando 9. É um bebê, né? Então, assim, como mãe, eu ainda tenho muito o que aprender, com certeza. E você, como sendo pediatra, você achou que seria mais fácil na prática ou não? Então, isso aí é uma coisa interessante, porque eu tenho muitos amigos que sempre falam assim, mas você é pediatra, né? Então a maternidade deve estar sendo muito simples, fácil, né? Para você. Ou então, por exemplo, nossa, se para você está sendo difícil, imagina pra gente que não é. Ou então eles falam assim, nossa, mas deve ser bom, né? Ser mãe pediatra, porque você deve saber tudo o que tem que fazer. E assim, realmente, a gente estuda muito, né? Só que a prática é muito diferente. Muito. Porque eu falo que o bebê não lê livro. Então, assim, o bebê não sabe que é para ser dessa forma, certo? Que é para dormir de tal jeito, que é para dormir tal hora, que era para mamar tanto, de tanto em tanto tempo. O bebê não tem relógio, o bebê não lê livro. Então, assim, na prática, é muito, muito diferente. Diferente, né? Uma das maiores, acho que você ainda vai perguntar, né, dos desafios. Mas, assim, um dos maiores desafios que eu acho que a maioria das mães tem, é a amamentação. Então, assim, na minha cabeça, o único problema que eu poderia ter com a amamentação seria peito rachado, não ter leite. Enfim, para mim que esse era um dos grandes problemas, certo? E, assim, eu passei por um problema que era o bebê não queria o peito. Sabe? Ele ficava irritado na hora de ir pro peito. E eu tinha muito leite, meu peito nunca rachou, a linguinha dele era solta. Então, assim,
foi um momento bem frustrante, porque eu tinha, só que ele queria dormir, ele não queria mamar, era um bebê que gostava mais de dormir do que de mamar. E isso, para mim, foi um grande desafio. Então, assim, a amamentação é bem desafiador, né? Bem desafiadora. Foi uma das partes mais complicadas que eu achei. Mas daí você conseguiu amamentar ele? Sim, então, aí como ele... O que acontece? Eu comecei a dar mamadeira para ele. Minha mãe, eu ordenhava o leite e punha na mamadeira para minha mãe dar, para me conseguir dormir umas 2 horas a mais, certo? E eu acredito que ela tenha feito uma confusão de bico. E por isso que ele tinha essa rejeição com o peito. Então, assim, fica uma dica, né, para as mães, muito cuidado com a introdução da mamadeira com um bebê muito novo, por conta da confusão de bico. E como eu vi que ele queria mamar na mamadeira, eu comecei a ordenhar o meu leite oferecendo a mamadeira. Então, eu tirava... Tava tudo bem. Aí ele... No início, eu dava meu peito o dia todo e dava uma mamadeira por dia. Aí, com o tempo, foi ficando muito complicado, porque ele estava muito irritado com o peito, ele não estava querendo. E aí, eu comecei a ordenhar e dar todas as mamadas na mamadeira. Eu ordenhava em torno de 700 ml de leite por dia. Era muito leite. Que bênção. Eu não conseguia estocar, nunca consegui, porque como era toda mamada, não tinha como eu produzir tanto assim, né? Mas ele... consegui amamentar ele, assim, até os 4 meses. Mas, assim, entrei com fórmula para ajudar, porque eu também não conseguia tirar o suficiente, até porque também comecei a trabalhar com 4 meses, né? Então, eu já entrei com fórmula para ajudar, porque no trabalho é difícil ficar ordenhando, né? Assim, nem sempre você vai ter esse tempo. E é muito leite, né? Ele vai ficando mais velho, vai mamando mais. E aí eu achei melhor e foi tudo bem também. Tá tudo certo da fórmula. Também não é o fim do mundo. Não, com certeza. Eu acho. Isso é uma coisa interessante também. Porque assim, quando eu tava grávida, eu sei de todos os benefícios do parto normal. Mas eu nunca quis ter um parto normal. Sempre tive medo das complicações. Como médica, que eu já vi muito parto normal, assim, muitas complicações. E isso me traumatizou um pouco. Então, assim, nunca baixou em mim, eu falo que nunca me baixou a parideira. Nunca quis um parto normal. Mas, antes de ter o bebê, eu falava assim, olha, tá tudo bem, se a minha amamentação não der certo, eu vou entrar com fórmula, vou ser feliz, o importante é eu e meu bebê tá bem. Só que quando eu tive bebê, eu queria só dar o meu peito. Parece que de Muda pensar tudo, em dar né? uma fórmula pro meu filho, era como se eu estivesse dando um veneno na minha cabeça. Eu não aceitava. E não nem que eu tivesse que ficar o tempo inteiro com a máquina ordenhando meu leite. Eu queria dar só o meu leite. Eu fiquei assim. Então, eu falo assim, que a vaquinha baixou em mim. Eu quis ser a vaquinha, entendeu? E assim, a amamentação é isso. Eu acho que você alimentar o seu filho, pra mãe, é muito importante. Mas a gente tem que ficar bem, entender que o seu filho vai crescer bem, vai crescer saudável e que, assim, ele vai te amar. Né? Eu li um livro que chama 60 Dias de Neblina. E nesse livro, ele foi muito bom, inclusive indico para quem quiser, tá? É um livro maravilhoso para quem está passando pelo puerpério. Ele fala que o seu filho vai te amar. Independente se você está dando peito, se você está dando fórmula, se o seu parto foi normal, se o seu parto foi cesárea, se a sua gravidez foi planejada, se não foi, ele vai te amar acima de qualquer coisa. Então, isso foi mudando, porque eu tinha muito medo do vínculo, né? Ai, o vínculo com meu filho não vai ter... Enfim, e no fim eu vi que é isso. Ele vai crescer bem, ele vai crescer saudável e que a mãe, ela faz sempre o máximo dela. Ela dá o seu melhor, né? E muitas vezes é difícil dar o seu melhor. Muitas vezes o seu melhor não é o que o pediatra manda, não é o que o livro, o artigo manda. Assim, o puerpério, a gente está sobrevivendo. Você quer sobreviver aquele período, porque o bebê só quer colo, ele só dorme no colo, ele acorda muitas vezes. Então, assim, eu vejo que muito antes a gente julga um pouco quando os pais não fazem o que a gente indica, né? Isso antes de ter filho, eu julgava. Mas foi indicado dormir no berço. Por que você está dormindo com ele no colo? Certo? Não pode. Risco de asfixia, né? Risco de morte súbita do lactente. Enfim. E hoje eu vejo que, gente, a gente está tentando sobreviver. Sabe? É um período, assim, principalmente os primeiros 2 meses, né? É um período que é isso, sabe? Você está tentando sobreviver, você está tentando passar por aquilo. É uma fase complicada, pelo menos para mim foi. Nesse sentido, e que tá tudo bem se o bebê tá dormindo no seu colo. Se tá dando certo, então tá. É isso. Entendeu? É claro que eu sempre aconselho o que é recomendado. Mas eu entendo quando a mãe fala, eu tentei e não consegui. Porque antes eu achava, não tentou o suficiente. Mas isso você
viu isso depois da Depois da maternidade, maternidade. Porque antes eu pensava, não deve ter tentado, não tentou o suficiente. E hoje em dia eu vejo, gente, a gente tenta o máximo, a gente tenta o suficiente, mas é isso, tem bebê que segue livro. Tem bebê que faz tudo o que é recomendado, que dorme de barriga pra cima, que mama peito, que mama de tantas em tantas horas. Tem bebê que é maravilhoso, que ganha o tanto de peso que tem que ganhar por mês, e tem bebê que não. E mesmo você tentando, não dá certo. Então, não dá certo na sua casa, não dá certo pra você. E tá tudo bem, certo? Óbvio que não colocando a vida do bebê em risco ou na saúde, é isso, vai passar. E a mãe, ela sempre tenta dar o melhor. Sempre, sempre. Às vezes a gente manda mensagem pra cliente, a gente fica sabendo que ganha nenê e tal. E aí a mãezinha muito tetê, assim, a Fran não consegui, não pegou. Eu falei, calma, mãezinha, você tentou. Não fica frustrada porque ele não pegou, entendeu? Isso é decisão dele, né? Assim, quando o bebê nasce, ele também tá aprendendo a mamar. Você tá aprendendo a dar. Então, assim, é um aprendizado pros dois, né? Tem técnica? Tem a técnica da pega correta. Eu contratei uma consultora de amamentação que foi maravilhosa, me ajudou demais. Mas, enfim, é isso. Os desafios, eles vêm não só por parte da mãe, mas também por parte do bebê. E tá tudo bem. Eu acho que a gente não é menos mãe porque teve uma cesárea, ou porque não amamentou, ou porque deu fórmula. Você não é menos mãe, você não é menos preocupada, né? Então, assim, é uma coisa que vai desenvolvendo, mas vai amadurecendo na nossa cabeça, porque ele no ato do puerpério é muita coisa acontecendo e a gente se cobra muito. E aquela coisa, a mãe se cobra, antes eu falava, gente, que conversa chata, tá bom disso. Mas é isso, é verdade, porque assim, a maternidade é cansativa, a maternidade cansa. O que cansa não é trocar a fralda do bebê, não é dar banho. Esse livro fala isso, né? O que cansa não... Porque isso qualquer um pode fazer. Você contrata uma babá e ela vai fazer, certo? Sua mãe pode fazer, suas sogras, entendeu? O que cansa na maternidade é a preocupação. É preocupar de, por exemplo, meu Deus, será que meu filho está mamando o suficiente? Será que esse meu leite está sendo bom? Será suficiente, né? Será que está sendo suficiente? Será que ele está dormindo bem? Será que ele vai adoecer porque fulano e ciclano veio visitar ele? Então, o que cansa na maternidade é a preocupação. E isso quem tem é só mãe. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém vai preocupar com seu filho se ele vai ser uma pessoa boa no futuro. Se ele vai ser feliz. Se ele... Sabe, isso quem faz é mãe. A babá que você contratou, não tá nem aí. E isso cansa. Isso... Porque, assim, você quer que seu filho seja o melhor possível. Que ele seja feliz, que ele seja um adulto bem resolvido. E isso é cansativo, porque isso demanda. Eu acho que nós mães, eu não sei de onde que a gente consegue tanta força, né? Com certeza. Pra passar aí o puerpério também, né? Que é difícil. O puerpério é muito difícil. Assim, todo mundo fala. E eu pensava, deve ser. Mas só quem vive. Só quem vive que sabe o quanto é difícil. Porque a gente vive um luto. O luto da vida que você tinha. Certo? O luto da sua liberdade. Não que eu não me ache livre. Hoje eu sou super livre. Eu trabalho, eu faço as minhas coisas. Meu filho, ele é maravilhoso. Eu não acho que o filho tira a sua liberdade, mas é diferente. Sim, antes você poderia dormir a hora que quisesse. Para viajar era a hora que queria. Né? Você podia pegar, igual a gente que mexe com plantão, trabalhar, fazer cargas horárias, né? Muito grandes e tá tudo bem. E hoje em dia, não. A gente tem outras prioridades. Mas, assim, é isso, sabe? A maternidade. Eu não penso que ela é uma prisão. Eu acho que ela é algo que muda a sua perspectiva de mundo. Muda a forma de ver os pacientes, né? Assim, o que a maternidade mudou na minha concepção. É muito engraçado. Quando eu voltei a trabalhar... Eu falei, meu Deus, eu vou sofrer muito, porque eu vou ter 4 meses, né? Ele tá tão pequeno, vai ser muito ruim. E eu não queria voltar a trabalhar. Não queria. Mas a minha mãe ficava assim, não, Carol, você vai voltar, faz bem pra você. Enfim, volta aos poucos, né? Volta aos poucos. Eu voltei uma vez a semana. Só. Ótimo. Foi bem pouquinho mesmo. Mas olha, o dia que eu voltei, eu fiquei numa adrenalina, sabe? Assim, gente, eu não consegui dormir direito, porque eu achei muito bom ver outras pessoas, sair de casa, me arrumar, conversar sobre esses assuntos e me sentir útil de outra forma. Porque, assim, a rotina da maternidade, no puerpério, ela é uma rotina igual.
Todo dia é a mesma coisa. Então, assim, é um pouco maçante. Vai indo, você se estressa. Ai, se o bebê, se você queria que ele dormisse, ele não dormiu, você se estressa. Se você queria que ele mamasse, o mamar todo. No meu caso, eu tava mamadeira, né? E ele não mamava, eu me estressava, eu ficava chateada. Por que ele não quis mamar? Não vai ganhar peso, entendeu? Então, assim, quando eu voltei a trabalhar, no outro dia, eu tava com tanta saudade dele. Eu queria tanto ficar com ele. Eu tava tão feliz que eu falo que eu fui uma mãe melhor. Depois que eu voltei à minha vida, à minha rotina. Claro que nunca mais essa mesma, mas sabe, quando eu voltei a me sentir útil de outras formas, eu fui uma mãe melhor. Eu acho que tem muita mãe com muito medo de voltar a trabalhar, que vai sofrer, que o bebê vai sofrer, isso e aquilo. Assim, é difícil, mas eu tô falando, a minha experiência como mulher foi muito boa. Foi muito bom. Eu amei voltar a trabalhar. E eu ficava me culpando. Eu falei, meu Deus, eu sou uma péssima mãe porque eu gostei de voltar a trabalhar. Em vez de querer ficar com meu filho o dia todo, eu me julguei muito por isso. Mas aí eu fazia terapia, conversava com outras amigas médicas também. Elas, Carol, eu sentia a mesma coisa. É porque ninguém fala. Ninguém fala disso. Eu com o Igor, quando era o primeiro, o Yuri, na verdade. Eu também, o Justin Fruto vai ficar em casa. Eu fiquei 1 ano. Nossa, e eu falei, gente do céu, parece que o mundo tava passando e eu ficando para trás. E aí eu falei, não, gente, vou abrir um próprio negócio meu, onde eu posso levar ele junto. Então, eu consegui conciliar essas coisas, os dois juntos, né? Mas e depois ele foi para a escolinha. Já o segundo, com a experiência, com 30 dias eu já estava na loja. Entendeu? Primeiro, claro, a gente fica com medo. Eu não tinha ninguém para cuidar aqui, né? De família, enfim. Então, eu escolhi para ficar em casa com ele. Mas foi angustiante, porque, tipo assim, na hora que eu saí, o primeiro dia, nossa senhora, tu vai, se arruma, faz uma maquiagem. Se tá em casa, você não faz isso. Não. A autoestima da gente fica lá embaixo, né? Sim. Olha, eu aconselho muito as mães que consultam comigo. Eu pergunto, você tá trabalhando, você quer voltar, mas você tá feliz em casa? Porque tudo bem também, se ela estiver achando muito bom, se ela estiver, assim, com o coração feliz, em paz, de estar ali fazendo o serviço de casa. Porque, assim, é um serviço que deve ser valorizado. Mas, assim, não é que eu não gosto, eu gosto. Eu gosto de lavar as roupas do meu filho, eu gosto de fazer a papinha dele, eu gosto de cuidar dele, mas eu gosto também de trabalhar. Eu gosto de fazer outras coisas, né? De sair, ver gente, conversar, de sair, ver gente, conversar, de fazer o que eu formei. Eu estudei 9 anos para isso, entende? Então, assim, era como se eu estivesse abrindo mão também de um sonho, sabe? De algo que eu lutei tanto. Então, assim, e quando eu chegava em casa, eu tinha paciência. Sabe aquela birrinha que antes me irritava? Não me irrita mais, porque eu consigo acolher ele melhor. Então, assim, eu me senti uma mãe muito melhor depois que eu voltei a trabalhar. Assim, mas pra mim foi muito bom, de verdade. Eu acho que não, a gente não deve voltar a trabalhar como antes. Sim, a gente tem prioridades agora, mas é maravilhoso. E eu sempre falo pras mães que consultam comigo, olha, pensa, nem que seja meio período, nem que seja algumas vezes na semana, mas sai um pouco de casa, volta, pra ela voltar a ser o que ela é. Porque, querendo ou não, você não tem como. Ali, o serviço de casa, eu falo muito ingrato. É um serviço ingrato. Porque, assim, você arruma, depois bagunça. É todo dia a mesma coisa. A pessoa que vê, às vezes, não valoriza, né? Enfim, você não recebe por isso. Porque, querendo ou não, seu salário é um motivador para você trabalhar. Então, assim, e ali é isso. Enfim, eu acho que não é muito para mim. E então, o conselho que você daria, você já estava questionando sobre a mãe ali, né? O que você daria para as clientes hoje no consultório, depois de ser mãe, pediatra, depois de ser mãe? Qual o conselho que você daria para a mãe, depois da maternidade, que ganha o bebê aí? Então, eu aconselho, assim, ter muita paciência, muita calma, porque tudo vai passar. É uma fase, os trabalhos vão passar, ele não vai querer mais dormir no seu colo agora, o Samuel quer dormir no berço. Então, assim, aquilo de ficar balançando já passou, sabe? Aqueles pezinhos descamando vão parar de descamar. Então, assim, as coisas vão passando e parece que quando você está vivendo, aquilo não vai acabar. Aquilo ali, o povo fala, vai passar, e na sua cabeça não vai. Aquilo é eterno, mas vai. Então, assim, respira, calma, que vai dar tudo certo. A rede de apoio também é muito importante, né? Rede de apoio é muito importante. Mas também não pensa assim, olha, eu tenho rede de apoio e eu tô cansada. E eu tô estressada. Por quê? Nossa, eu sou péssima. Porque mesmo... Não, gente, a rede de apoio te ajuda, mas é o que eu digo.
a cansaço da mãe é a preocupação, é o querer o bem do filho. E aí eu tava falando e me perdi, mas quando eu voltei a trabalhar, eu vi as crianças no consultório, eu vi o chorinho, eu lembrava do chorinho do Samuel. Aí eu vi o jeitinho de mexer, eu lembrava do jeitinho dele. Então, assim, eu comecei a ter mais empatia também por aquele bebê, sabe? Não que eu não tivesse antes, a gente tem, mas é diferente. Porque parece que o choro é parecido. O jeito de mexer com as mãos, o jeito de olhar, o jeito de mamar. Então, tudo me fazia lembrar do Samuel. Então, era... Óbvio que não é meu filho, não vou ser hipócrita. Sim. Mas assim, a hora que eu olhava para aquela criança, eu falava, meu Deus, e se fosse meu filho aqui? Como que eu gostaria que ele fosse examinado? Como que eu gostaria que ele fosse tratado? Eu pediria exame para ele? Entendeu? Aí eu começo a colocar o meu filho naquele lugar, entende? Eu passaria tal remédio e assim, isso muda muito, isso é bem diferente. Meu Deus, antes também, por exemplo, quando os pais, por exemplo, febre. Meu filho deu uma febre. Aí tem pai que, meu Deus, vai no primeiro, para pronto-socorro. Porque eu trabalho no pronto-socorro, né? Então, deu a primeira febre, já levava no pronto-socorro. Isso, antes da ser mãe, me irritava. Porque eu falava, gente, como assim? É uma febre. Medica a criança, observa. Porque com uma febre, ou um dia de febre, a gente não consegue saber o que a criança tem muitas vezes, certo? Porque geralmente demora em torno de 3 dias de febre para os sintomas aparecer. Para uma garganta, ter placa, enfim, certo? Geralmente leva um tempo para a criança mostrar o que ela tem. Então, eu ficava bem irritada antes, quando isso acontecia. Antes de ser o Samuel. Hoje em dia, a primeira febre do Samuel tinha 3 meses. Porque eu gripei, né? E acabou passando pra ele. Minha perna bambeou. Eu fiquei com a perna bamba, eu tive que sentar na poltrona. Porque eu falei assim, e eu sou pediatra, gente, eu sou médica, foi uma febre. E eu me desesperei, porque eu já imaginei ele com bronquiolite, no oxigênio, Meu Deus. Eu falei, gente, hoje eu entendo por quê que os pais, que o bebê às vezes está com pouco tempo de sintomas, já leva o pronto-socorro. Porque, assim, é o seu bem mais precioso. Você tem muito medo de perder. Você tem muito medo de deixar algo passar. Então, hoje em dia, eu tenho muito mais paciência. Eu converso, eu explico os sinais de alarme. Mas, assim, isso foi uma coisa que me mudou. Porque antes, a nossa tolerância muda. A tolerância com os pais muda muito por causa disso. Você se vê neles, entende? Sim, com certeza. Carol, que conversa incrível que foi essa, né? É uma experiência aí de pediatra sendo mãe. Eu acredito que tem muitas mães aí que vão assistir, que vão gostar do teu feedback, né? De sendo profissional como mãe. E eu já quero saber aonde que as profissionais te encontram, as mães te encontram. Nas redes sociais, consultório, aonde que elas te encontram? Então, o meu Instagram é Carol Moura Pediatra, tá? Então, lá eu consigo dar várias dicas. Eu gravo vídeos, né? Posto algumas dicas sobre a maternidade, sobre coisas mais técnicas, né? E eu tô atendendo aqui na Clínica Otos, perto ali da Clínica da Mulher, certo? No primeiro andar, na IUP Pediatria. E você atende também no hospital? Isso, eu atendo também lá no pronto-socorro do hospital, né? Aí vai depender da escala. E aí, qualquer coisa, se tiver alguma criança aí com febre, com atendimento de emergência, de vez em quando vai topar comigo lá também. Ai, que bom. Quero te agradecer, Carol. Esse foi o primeiro episódio meu e o seu. Com certeza vai vir mais aí. E mais uma vez te agradeço. Obrigada, Fran. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, né? Uma experiência nova para mim. E é legal a gente poder conversar, né, de forma aberta, de forma sincera, sobre assuntos que muitas vezes são polêmicos ou que muitas vezes as pessoas não gostam de falar ou têm medo do julgamento. E é isso aí, o que precisar, eu tô aqui. Ótimo, obrigada. Então, encerramos mais um episódio do nosso podcast de Mãe para Mãe. E se você gostou, compartilhe esse vídeo para receber mais dicas.